Mulin. Quais são as causas mais frequentes da polineuropatia? Essa que tem associada a outras doenças, outras questões. Conta para nós. Uma a gente já falou que é o diabetes, né? E o que mais? Como é que é? Então, o diabetes de longe é o principal, tanto é que mesmo quando vem com glicose em jejum normal, com hemoglobina glicada normal, a gente pede o teste de tolerância oral à glicose, porque são testes que não são perfeitos para o diagnóstico essencial, porque mesmo pré-diabetes, então não precisa ser o diabetes, o pré-diabetes já pode ser causa de polineuropatia. Então, não fique não descarte um diagnóstico de polineuropatia diabética só porque a hemoglobina glicada e glicose de jejum vieram boas, porque o TOTG, o teste de tolerância à glicose, pode ser benéfico, é aquele teste mais chato, que você fica tomando aquele açúcar horrível e colhendo o exame mais frequente, mas ele é fundamental porque ele é o padrão ouro, entre aspas, para a gente nesse cuidado. A gente já falou um pouco do álcool. O álcool também é uma causa de polineuropatia, além de alteração do cerebelo, além de alteração da memória, além de alteração no músculo, além de alteração no coração, além da pancreatite, além da hepatite, bom, escolhe. Né? Então, Jesus. o álcool aumenta o risco de câncer, então o álcool é danadinho e, portanto, também afeta o nervo periférico. A tireoide. O hipotireoidismo, tanto que é a redução da atividade, tanto porque incha os nervos e aumenta a compressão em pontos como o túnel do carpo, cervical, aqui na perna também a gente pode ter também alguns nervos que são comprimidos, o próprio ciático pode doer um pouco mais em quem está com a tireoide ruim, exatamente porque acumula água, e esse acúmulo de água facilita a compressão, mas também porque o metabolismo do nervo mais baixo pela tireoide estimulando menos, também pode fazer. Então isso é uma outra causa importante. A B12, uma vitamina que 20% das pessoas têm baixa, a grande maioria não precisa repor, não é o fim do mundo, mas quem tem polineuropatia com B12 a gente sempre repõe, de preferência intramuscular, porque a gente tem certeza a partir daí que a quantidade que vai entrar no organismo é competente. Bom, A Vivian perguntou sobre a quantidade aí de bebida. Vivian, uma taça ao dia, ainda mais se for vinho, tem muito menos chance de ser causal, mas se você já tem o diabetes, e aí, por exemplo, agrega o diabetes, uma tireoide que não está perfeita, ainda toma o seu vinho, querendo ou não, é mais um agressor. uma coisa a mais. E aí, portanto, não, vamos dizer assim que não vai ter um consumo seguro para o seu nervo, vamos dizer assim. Deixa eu contribuir aqui dizendo que na questão do álcool, muitas vezes a pessoa ela já tem toda a necessidade calórica resolvida pelo álcool, mas é um desnutrido. E dentre as desnutrições tem as vitamínicas. Falta vitamina porque a pessoa só bebe. Né? Deficiências de B12, B6 e outras do E complexo. B1, perfeito. E B1. E então, o próprio álcool vai causar o efeito tóxico no Direto. nervo, como os seus metabólitos, né? Podem, né? O próprio acetaldeído, né? Que é responsável pela ressaca e tudo, e também ele pode dar implicação sobre isso. Tipicamente, mais de 100 gramas de álcool por dia ao longo de meses ou anos contribui para isso. A coisa boa é que com a abstinência, né, programada ou tratada, e a pessoa conseguindo parar, você repondo as vitaminas pode, pelo menos em parte, melhorar os sintomas. Né? Isso não é certo para todos os casos, mas é uma possibilidade. Né? Isso é uma coisa bastante importante e que às vezes as pessoas não se dão conta. Né? Existem neuropatias também que são tóxicas, né? O doutor Fabiano Mulin falou de quimioterapia, por exemplo, pode dar A neuropatia, uma coisa cloroquina, importante. famosa cloroquina, pode fazer. A debatida cloroquina pode dar, A muito miodarona, que é a comum. doença da arritmia, também pode fazer. O lítio, que é um remédio fantástico na psiquiatria, infelizmente também pode ter culpa no cartório. Antibióticos, como as quinolonas, ciprofloxacina, nitrofurantoína podem fazer. O metronidazol pode fazer. Então, na verdade, tem muito medicamento. Mas o arsênico, o talho, chumbo, mercúrio. Então, isso é. Olha que interessante, André. De vez em quando a Fala. gente atende aqui no hospital universitário pacientes que vêm do interior com quadros de polineuropatia. E aí a gente Sim. investiga, faz investigação inicial, função renal, o rim tá bom, o fígado tá bom, a vitamina tá bom, sem diabetes, tireoide tá ótima. Aí a gente pergunta assim, o senhor bebe água da onde?
Ah, do meu Ó, poço. Aí você vai dosar o mercúrio, o chumbo, o arsênio, o tálio, tá lá em cima. Ou tomou um tiro lá atrás e o tiro tem metal sim, pesado e o metal pesado vai 30 anos depois causar a tem e poliuropatia. Então, isso na ortopedia, né, na traumatologia é clássico, né? Projéteis, né, o projetis de chumbo, né, quando alojados dentro das articulações, por exemplo, são banhados pelo líquido sinovial, absorvidos pela membrana e causa uma patologia, uma doença chamada saturnismo, né, que é essa intoxicação que dá e que é reversível quando você tira esse projetil de chumbo, enfim, essa bala que está alojada dentro da articulação, né? Bom, me conta assim. E também tem os próprios venenos usados aí, né? Organofosforados e isso, outros. perfeito. Os Né? Você falou no agrotóxicos. interior, eu imaginei que você ia falar dos agrotóxicos, que aqui na minha região é muito comum e muito pouco estudado isso, né? Pessoas com Então, neuropatia o por muitos agrotóxico anos e não. pode dar doença de Parkinson, né? O agrotóxico pode dar doença de Parkinson, o agrotóxico pode dar poliuropatia, o agrotóxico pode fazer também pela agressão direta por ele e indireta pelas desabsorções. Então, é danadinho aí a quantidade de coisas que podem nos agredir e causar essa poliuropatia. Até estatina, até os remédios de colesterol podem fazer também. Muito bem. As deficiências vitamínicas aqui, né? A gente já falou, ó, falta de vitamina, B12, por exemplo, e próprio B6. Lembro as pessoas, né, que aos veganos, né, ou vegetarianos mais estritos, que em geral têm deficiência de B12, isso é uma coisa que tem que ser corrigida, né, dentro do seu plano nutricional e podem daí, portanto, desenvolver neuropatia, né? Fora toda a questão muscular sarcopênica envolvida, né? Que a gente tem falado aqui no canal. Perfeito. E Mas se bem tem. cuidado, né, André? Assim, só para lembrar, porque se bem cuidado, quem come menos carne tende a ter um nervo mais saudável se cuidar da B12, Uhum, tá? Então, não só o nervo, mas o cérebro também parece agradecer um pouquinho quando a gente reduz um pouco a bacana. carne. Então, é uma coisa que, assim, o vegetarianismo... E aí eu não quero nem... Eu acho que o papel nosso não é nem ficar Não, propagandeando estilo, mas, assim, a ciência mostra que não é ser vegetariano, é que reduzir um pouquinho a carne pode ser bom para você. É isso. é isso aí. Bom, vamos falar um pouco então.